Aula 2 de cinemática é com o Rodrigão. Sabe a diferença de distância percorrida e deslocamento? Hein? Pô, eu vou te ensinar agora. Então, vamos lá, que a coisa é muito mais fácil do que você pensa. Física é fácil demais, o povo chora à toa. Eu preciso ser mais visual nessa aula, então eu vou te mostrar aqui agora a estradinha do Rodrigão. Olha que coisa linda a estradinha do Rodrigão, esse carro. É o seguinte, isso aqui vai ser um movimento. O drigomóvel vai partir da posição nessa estradinha que está marcando ali, que é o quilômetro 100 da estrada. Perfeito? Posição é o espaço ocupado pelo corpo em determinado momento do movimento, certo? Para a posição, falei na primeira aula, nós vamos adotar a letra S de space. Então, a posição do carro eu vou chamar de S. A posição inicial do carro nós vamos chamar de S0. É do instante inicial, do tempo, quando o tempo do movimento era igual a zero, S0 é de início. Não fala SO, você não é feio desse jeito, não. S0 é a posição inicial do carro. Você já está vendo que no meu movimento eu vou começar da posição 100 km. Posições podem ser medidas em metros, podem ser medidas em centímetros, em qualquer unidade de medida de distância. Tá, aí agora eu vou pegar o drigomóvel, que é esse carro bonito, e vou caminhar com ele aqui, ó, até o quilômetro 150. Agora eu não estou mais no S0, né? Porque o S0 é a posição inicial. Estou no outro S. Vou falar aqui, ó, que eu estou no S igual a 150 quilômetros. Beleza. Só até aí era questão de posição. Tranquilo. Agora eu quero te perguntar, qual foi o deslocamento do carro drigomóvel nesse movimento? Aí você está de brincadeira, né? Porque você saiu do quilômetro 100, chegou no quilômetro 150, aí você vai zoar de mim, falar assim, Rodrigão, é óbvio que o deslocamento do carro foi de 50 quilômetros. É claro que foi. Eu só quero sistematizar isso. Então vamos sistematizar. Para o deslocamento, nós vamos usar um termozinho, ó, para posição. Você viu que eu usei o S. Para o deslocamento, nós vamos usar o símbolo ΔS. Esse delta, que é esse triângulo que aparece antes de algumas grandezas na física, não se assuste. Ele quer dizer simplesmente para você pegar o final menos o inicial. Quer falar o quê? O final menos o inicial. O delta é o final menos o inicial. Então você já sabe. Vamos fazer o deslocamento desse movimento. O ΔS vai ser igual à posição final menos a posição inicial. Final menos inicial. Então você vai fazer o ΔS, ele vai ser 150 menos 100. Então o ΔS, ele vai ser de 50, credo. Então o ΔS, ele vai ser de 50 quilômetros. Como a gente já tinha feito de cabeça, mas na verdade de cabeça foi essa conta que você fez. 150 menos 100. Fechou? Deslocamento é só isso. Tranquilo? Ah, mas daí eu te pergunto. E a distância percorrida? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Resposta boa para física. Depende! Depende do quê? Ué, aí vamos pensar. Nesse caso do movimento do drigomóvel aqui, ó, que saiu daqui e veio para cá em linha reta, a distância que ele percorreu foi exatamente igual ao deslocamento, 50 quilômetros. Então a coisa vai mudar quando? A coisa vai mudar quando o drigomóvel sair do quilômetro 100, vier para o quilômetro 200 e voltar para o quilômetro 150. Aí o meu deslocamento não vai ser igual à minha distância percorrida. Por quê? O deslocamento é isso que fizemos. É pegar a posição final menos a inicial. Veja, se o drigomóvel foi lá no 200 e voltou para o 150, independente disso, a posição inicial dele era 100 e a final era 150, mesmo que ele tenha ido lá e voltando. Se eu for fazer o deslocamento desse movimento de ida e volta, vão dar com os mesmos valores, concorda comigo?
a posição final continua sendo 150 e a posição inicial continua sendo 100. Então, o deslocamento continuou sendo 50 km. Porém, se eu quiser saber a distância percorrida, aí eu tenho que pensar assim, ó. O carro, ele saiu do quilômetro 100. Quando ele foi para o quilômetro 200, ele andou quantos quilômetros? Quantos? Andou 100 quilômetros. Depois voltou para o 150. Concorda comigo que nesse trajeto aqui, ele andou mais 50 quilômetros? Portanto, a distância percorrida, que nós vamos dar simplesmente a letra D de símbolo, ela foi de 100 quilômetros no primeiro momento, mais 50 quilômetros no segundo momento. Isso aqui foi na ida, isso aqui foi na volta. O que vai acontecer então? Que a distância foi de 150 quilômetros. Pegou a visão? Então, o deslocamento é simplesmente você subtrair aonde você chegou para onde você saiu. Final menos inicial. A distância percorrida são quantos quilômetros ou metros você efetivamente caminhou. Agora, se liga nesse aqui. Agora eu vou fazer o caminho contrário. Só porque deu vontade. Só porque eu posso. Vê que o carro não está dando ré não, o desorientado. Ele só está andando no outro sentido da rodovia. Eu só mudei de pista e agora vou andar para trás. Veja, eu vou fazer o meu movimento saindo do quilômetro 200 e chegando no quilômetro 150. Pergunto, e agora? Qual vai ser o meu deslocamento? Vamos fazer? Então eu vou fazer o meu deslocamento, que é o ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Só que na volta eu saí do quilômetro 200 e cheguei no 150. Então qual que era a minha posição final? Era o 150, não é? Eu cheguei nele. Menos. Qual que era a minha posição inicial? Era o 200. Se eu fizer 150 menos 200, o meu ΔS vai ficar menos 50 quilômetros. Ah, não. Então quer dizer que o ΔS pode ser negativo. O deslocamento de um corpo pode ser negativo. Pode. E daí? Se o deslocamento for negativo, só quer dizer que você está andando para trás na pista. Está andando contra o aumento do referencial. Ou seja, se o referencial cresce para a direita e o seu ΔS for negativo, quer dizer que você está andando para a esquerda. Só isso. Não se preocupa com esse sinal, de verdade. Agora vamos a mais um exemplo para matar, que o Rodrigão vai te explicar, em que o deslocamento vai ser diferente da distância percorrida. Isso não é uma rosquinha, também não é um pneu. Isso é uma praça. E esse aqui de pé é o Rodrigão. O Rodrigão vai fazer uma caminhada, porque o Rodrigão... Que é isso? O molequinho do nada levantou a perna. O Rodrigão vai fazer uma caminhada, que o Rodrigão é fitness, e aí vai chegar aqui na pracinha e vai dar uma volta. Só isso, não precisa de mais. Quando eu completar essa uma volta, te pergunto, qual foi o meu deslocamento, hein? O deslocamento é o ΔS, que é a posição final menos a posição inicial, você já sabe disso. Se o Rodriguinho chegou e saiu no mesmo lugar, se a posição final e a posição inicial eram iguais, então o meu deslocamento ele foi de 0. Por que 0? Porque minha posição final e minha posição inicial eram iguais. Quando eu fizer uma menos a outra, vai dar 0. Mas e se eu te perguntar, qual foi a distância percorrida? Aí que vem. Por quê? A distância percorrida vão ser quantos metros o Rodrigão caminhou de fato na pracinha. E aí, por exemplo, se essa pracinha tiver aí 600 metros, a voltinha aqui 600 metros, a distância percorrida foi 600 metros. Uma dica então, se o movimento for em linha reta, só de ida, a distância percorrida e o deslocamento serão iguais. Se o movimento for de ida e volta, ou fizer curva, a distância percorrida e o deslocamento
não serão iguais. Gostou dessa? Já dá para fazer listinha. Tem lista aqui na descrição. Pega e faz. E na próxima aula aqui dessa playlist, eu vou estar resolvendo essa lista. Até a próxima com velocidade média. Fala tchau para mim. Fui! Beijos quânticos.